Olá, boa noite, a graça e a paz. Então, que bom estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor com vocês nessa noite. Meu prazer mesmo seria estar com todos vocês aqui presentes, falando a respeito da Igreja Verbo da Vida Senhor do Bonfim, mas infelizmente estamos vivendo um tempo em que não podemos ainda estar nesse momento de comunhão, mas a igreja está fechada, mas a palavra de Deus continua a ser compartilhada, a ser comunicada ao seu coração. E o meu objetivo, o meu propósito hoje aqui nessa noite é compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. Amém? Mas antes disso eu queria orar com você, queria louvar, agradecer ao nosso Deus, porque Ele tem sido tão bom, maravilhoso e cuidado de nós. Você tem sido cuidado por Deus? Então que esse momento seja de você engrandecer, agradecer, levantar as suas mãos e render graças a esse Deus que é bom, maravilhoso. Pai, nós te damos graças em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esse dia em que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, que o Senhor promete na sua palavra que todos os dias nos seguirão. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos desampara. O Senhor continua movendo-se e procurando sempre nos encontrar e nos trazer paz, alegria, prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Eu quero, Pai, engrandecer o Teu nome nessa noite, que o Seu nome seja glorificado, que a Sua palavra seja exaltada, porque nós estamos aqui para isso. É para que o Evangelho seja proclamado, para que as boas notícias sejam anunciadas, para que a Tua palavra seja cada vez mais conhecida, que cada vez mais pessoas venham a Te conhecer, confiar no Senhor, saber que o Senhor é Deus, e que sem o Senhor nós não seremos nada. Nós Te louvamos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, que maravilha poder estar aqui hoje e compartilhar a palavra de Deus com você. Amém? Então, nós estamos, sem poder nos encontrar, sem poder estar em comunhão fisicamente, mas que nós venhamos a estar em comunhão espiritualmente uns com os outros e também com o nosso Pai. Sabe, amados, Deus ele não se limita a um tempo. Congregar é bíblico, foi o próprio Deus que instituiu isso, e nós estamos cada vez mais percebendo quão necessário, quão bom é congregar. Eu não sei você, amados, mas eu tenho sentido muita falta do convívio, do relacionamento, do me encontrar com as pessoas. Isso faz muito bem para nós. O corpo de Cristo é isso, membros que estão em todo o tempo se encontrando. Mas enquanto isso não está sendo possível, enquanto isso não dá para acontecer, nós continuamos a compartilhar, nós continuamos a estar em comunhão espiritualmente com você e com o Senhor. Sabe, amados, eu fico aqui olhando para uma câmera, mas fico imaginando o rosto de cada um, os gestos, sabe? Às vezes eu chego a ouvir a voz dos amém aqui, enquanto estou ministrando, lembrando, vendo, ouvindo espiritualmente a cada um de vocês. Mas eu creio que em breve nós estaremos nos encontrando. Assim eu creio, assim eu falo, amém? Nós estamos vivendo esse tempo de quarentena, e a palavra do Senhor que eu tenho para nós nessa noite, amados, é algo muito interessante e independente de um período em que nós estamos confinados, mas também é algo que nós devemos trazer para a nossa vida e prestar atenção. Deus, Ele quer que nós venhamos a desfrutar do melhor que Ele tem para nós, e para que nós possamos fazer isso, nós precisamos começar a mudar a nossa mentalidade. A palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, verso 2 diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Olha, amado, que interessante. E como eu posso renovar a minha mente? Como é que a minha mente pode ser renovada? A nossa mente ela pode ser renovada quando nós decidimos mudar os nossos pensamentos ou a nossa forma de pensar.
Renovar a mente é trocar os pensamentos do mundo pelos pensamentos de Deus. Se resumiria nessa frase. E nessa noite eu quero falar um pouco com você acerca de pensamentos, né? Alinhar os nossos pensamentos, pensar no que é bom, pensar no que é justo, no que é correto. E se a gente não prestar atenção para as instruções do Senhor, nós corremos um grande risco de começar a pensar aquilo que Deus não quer que nós pensamos. Amém, amados? Talvez você não tenha parado para pensar sobre isso, mas nessa noite eu quero convidar você a começar a pensar no que pensar. Eu quero chamar você para começar a administrar os seus pensamentos. Ah, isso não é possível. Eu quero provar para você que é possível, sim. Nós podemos, sim, administrar os nossos pensamentos. Eu quero começar falando para você nessa noite que você não pode impedir que um pensamento chegue até você, mas você pode determinar quanto tempo ele permanece. Você pode determinar o que você vai continuar pensando. É uma decisão nossa, sabe, no que nós vamos pensar, no que nós devemos pensar. Eu tenho meditado um pouco na palavra do Senhor acerca dessas coisas, e o Senhor tem me instruído bastante, o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração sobre as coisas que eu devo pensar. Os pensamentos, amados, onde começam as coisas. Podemos pensar nos nossos próprios pensamentos, nós podemos pensar os pensamentos de Deus, mas como também pode chegar pensamentos à nossa mente que ele nem é nosso e nem é de Deus. Você sabia disso? Sabe, mas tem pensamentos que eles não vêm de Deus e também não vêm de você. Eu tenho encontrado muitas pessoas às vezes até se condenando, porque tem certos tipos de pensamento. As pessoas elas vêm se aconselhar comigo e perguntam: por que eu estou tendo esse pensamento? Porque eu não consigo pensar em outra coisa. Mas esse é um engano seu, um engano do inimigo, você achar que não pode pensar em outras coisas. Nós podemos sim, nós podemos mudar os nossos pensamentos. Sabe, meu querido, é igual uma frase que eu já vi de um outro pregador que ele diz: um passarinho, ele pode até sentar na sua cabeça, mas você pode impedi-lo dele construir um ninho na sua cabeça. Sabe, os pensamentos eles podem chegar, e uma vez que chega, nós precisamos ter um filtro afiado para que nós possamos filtrar esses pensamentos e saber de onde eles estão vindo, de quem é esses pensamentos, que tipo de pensamento é esse, e dali nós decidirmos se continuamos pensando naquilo ou se geralmente a gente dá um fim neles, manda eles para outro lugar, sabe, e começamos a ocupar a nossa mente com outro tipo de pensamento. Então veja que a decisão é nossa, somos nós mesmos que devemos decidir em que vamos pensar. E eu quero compartilhar algo poderoso com você nessa noite. Eu tenho certeza que aquilo que você começar a pensar vai acontecer na sua vida. Então, se eu tenho uma convicção disso, eu acho melhor você começar a alinhar os seus pensamentos, a mudar os seus pensamentos. Se os seus pensamentos não estão alinhados com a palavra, seus pensamentos não estão alinhados com coisas boas, é melhor que nós venhamos a mudar os nossos pensamentos. Mas o que eu tenho visto, nós vivíamos em uma rotina que era um pouco difícil até de parar para pensar. Mas agora nós estamos vivendo um tempo que o que nós mais podemos fazer é pensar. Muitas vezes estamos limitados a sair de casa, estamos limitados a fazer outras coisas, mas nós não estamos limitados a pensar. Então que nós venhamos a trazer a nossa mente, alinharmos a nossa mente, a nossa mentalidade com coisas boas, e que nós venhamos de fato a buscar aquilo que é segundo o padrão de Deus e não segundo o padrão do mundo. Então, amados, veja que o que é que acontece? Tudo aquilo que nós fazemos hoje geralmente começou pelo pensamento. Você crê assim? Tudo o que nós fazemos, primeiro ele começa com um pensamento.
Existe um ditado por aí, muitas pessoas até costumam falar e dizer: ah, eu fiz sem pensar. Ei, você pensou. Talvez você não teve tempo, foi para pensar, analisar, filtrar e tomar uma decisão se fazia aquilo ou não. É o que nós chamamos de atitudes impensáveis. Mas antes de fazer você pensou, só que pensou e agiu imediatamente. E amados, veja que coisa poderosa. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos prestado atenção em determinadas coisas que nós um dia paramos para pensar, se a gente talvez filtrasse melhor esses pensamentos, se a gente alinhasse um pouco eles, um pouco mais, talvez muitas coisas nós teríamos evitados em nossa vida. Talvez a gente deixaria de fazer muitas coisas que hoje nós estamos arrependidos. Ou talvez também nós teríamos feito algumas coisas que nós deixamos de fazer. Então veja como é importante você pensar de forma correta. Veja como é importante pararmos e prestar atenção naquilo em que nós vamos pensar. Amém, amados? Eu costumo dizer, não é uma regra válida, mas que geralmente acontece dessa forma. Aquilo que você pensa, você fala e você faz. Aquilo que eu penso, uma hora eu vou falar. E se eu continuar falando daquilo, uma hora eu vou fazer aquilo que um dia eu pensei, falei e pensava. Então veja que nesse processo nós precisamos estar bem atentos. O que eu estou pensando é bom? O que eu estou pensando, será que não vai maltratar alguém? O que eu estou pensando, será que não vai trazer um prejuízo para a minha vida futuramente? Então veja que há um tempo para que a gente possa entender os nossos próprios pensamentos. E daí a gente ter a decisão se vamos continuar falando aquilo que nós estamos pensando e se um dia vamos realizar aquilo que um dia nós planejamos através dos pensamentos. Eu sempre gosto de falar que tudo que as pessoas fazem, antes elas se viram fazendo. E como foi que você se viu fazendo? No pensamento, na sua mente, realizando algo na sua mente, imaginando, gerando uma imagem para que depois você viesse e pudesse a realizar. É assim, amado, todas as coisas. Então, nós devemos sim ter esse cuidado. E o Espírito Santo ele tem ministrado ao meu coração sobre essas coisas, sobre no que eu devo pensar, como eu devo pensar. Amém? Então eu quero compartilhar isso com você. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, no verso 11, ele fala algo interessante. Ele diz que quando ele era menino, ele falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Mas quando chegou a ser homem, desistiu das coisas próprias de menino. Veja, amados, que está uma coisa interligada com a outra. Mas aqui essa ordem, talvez se nós formos analisar direitinho, a ordem seria: uma vez que eu penso, eu falo e faço. Uma vez que eu penso, eu falo conforme eu penso e depois eu vou fazer conforme aquilo que eu estava pensando. Então nós precisamos sim prestar atenção nessas coisas para que nós venhamos a mudar os nossos pensamentos, a nossa mentalidade, renovar a nossa mente. Sabe, hoje uma grande influência é o mundo. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: não vos conformeis com esse mundo, com essa forma de pensar, com essa forma de fazer, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias. Com o quê? Com a palavra de Deus. Porque ele vai dizer que uma vez que nós fazemos isso, nós vamos poder experimentar de três coisas maravilhosas: da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você tem desejado experimentar dessas coisas para a sua vida? Então nós devemos alinhar a nossa mente com os pensamentos de Deus. Deus pensa também, amém, amados? Então, o que eu devo fazer para que eu venha a mudar? Para que eu venha a filtrar melhor isso?
é olharmos para a palavra, é prestar atenção no que a palavra diz acerca do que devemos pensar. Sabe, o apóstolo Paulo escrevendo também para a igreja de Éfeso, capítulo 4 de Efésios, no versículo 17, vamos ler aqui algumas passagens bem interessantes para que nós venhamos a embasar essa mensagem dessa noite. Efésios capítulo 4, verso 17, ele diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, ou na vaidade de seus pensamentos. Meu querido, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eu não sei como você está recebendo, mas para mim, eu entendi de que forma? De que uma vez que eu decido andar nos meus próprios pensamentos, isso é vaidade. Porque os nossos pensamentos humanos geralmente nos levam a querer pensar nos nossos próprios interesses, nas coisas que são favoráveis para nós, somente para nós. Mas existe uma forma de pensar, existe uma forma correta de alinhar os nossos pensamentos, e alinhar os nossos pensamentos segundo a vontade de Deus. Amém? Porque aqui o apóstolo Paulo, ele nos instrui muito bem. Eu trouxe a referência de 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Aqui em Efésios capítulo 4, verso 17, ele vem falar que andar nos nossos próprios pensamentos é vaidade, e vaidade nós sabemos que é pecado. Amém? Então, o que acontece? Eu tenho uma frase que eu gosto de falar ela assim, que pensar o que você quer vai levar você a fazer o que você quer e a colher o que não quer. Amados, veja que andar nos nossos próprios pensamentos, o apóstolo Paulo está dizendo que é vaidade. E uma vez que eu penso o que eu quero, eu vou fazer aquilo que eu quero fazer, baseado em meus pensamentos. Geralmente a intenção é que colha coisas boas, mas o que acontece? Eu penso o que eu quero, falo o que eu quero, mas o problema vem na hora de colher. Geralmente, quando a gente age dessa forma, a gente colhe o que não queremos. E como é que eu faço para colher aquilo que eu quero? Aí onde vem a instrução preciosa da palavra do Senhor. E para isso tem uma frase que diz assim: uma vez que você pensa os pensamentos de Deus, você faz o que é necessário e colhe o que você precisa. Quando eu penso o que eu quero, eu faço o que eu quero e colho o que eu não quero. Entenda bem isso. Quando eu penso os pensamentos de Deus, eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que é necessário. Mas qual é a boa parte disso? É que eu vou colher aquilo que eu preciso. Porque, amados, quem sabe mais do que nós precisamos é o Senhor. O Senhor, Ele pode entender os nossos pensamentos, as nossas vontades. Mas uma vez que nós apenas pensamos, Deus, Ele não vai fazer isso. Nós temos que confessar para o Senhor aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos. E uma das coisas que o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração, que o grande perigo sobre pensamentos é que a maioria das pessoas, elas acham que enquanto ela está pensando, ninguém sabe, entre aspas. Veja, amados, e quando você pensa, Deus já conhece os seus pensamentos. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele sonda os nossos corações, os nossos pensamentos. Ele já sabe, qualquer pensamento que você tenha, Deus, Ele conhece os seus pensamentos, as intenções do seu coração, as intenções do seu espírito. Mas, enquanto você apenas está pensando, somente Deus sabe. Daí vem o problema, daí vem a questão, por que pensar certo? Porque se você pensar da forma certa, ou pensar os pensamentos de Deus, você já está agradando ao Senhor. E quando você falar, você vai começar a atingir um outro nível. Outras pessoas vão começar também a saber o que você está pensando. Talvez você não saiba o que eu estou pensando aqui agora, mas na hora que eu começar a falar, você vai identificar o que eu estou pensando.
E nesse momento é que o inimigo também ele passa a descobrir. O inimigo ele não tem capacidade de ler os seus pensamentos, mas ele entende o que você está pensando, baseado no que você fala e baseado no que você faz. Veja, amados, que o perigo de pensar errado, nós vamos falar errado e agir errado. E quando nós fazemos isso, nós entregamos para o inimigo tudo aquilo que estava internamente guardado. E uma vez que nós fazemos as coisas não segundo a vontade de Deus, Ele mesmo é quem vai estar movendo tudo o que Ele pode para que realize da forma que você pensou e da forma que você falou. Mas quando nós pensamos os pensamentos de Deus, nós nos atentamos para o que Deus quer fazer e nós realizamos o que Deus quer fazer na nossa vida e nós vamos colher aquilo que Deus queria que nós colhêssemos para as nossas vidas. Amém? Está compreendendo isso? Então, amados, veja, para mim isso foi poderoso. Hoje eu faço um filtro. Hoje, todas as vezes que chega alguma informação à minha mente, eu começo a filtrar e ver se aquilo está de acordo ou não com a vontade de Deus. Que você possa fazer isso também nessa noite. Começar a alinhar, começar a filtrar aquilo que tem chegado à sua mente, aquilo que tem chegado aos seus ouvidos. Amém, amados? Eu queria compartilhar com você outra passagem que está lá em 2 Coríntios capítulo 10 e no verso 4. Diz assim: 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, diz assim: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortaleza. Verso 5: derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Oh, amados, que maravilha esse texto aqui. Veja no versículo 5 do capítulo 10, diz assim: derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue ou que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O que é que essa passagem está querendo nos dizer? Ela não está querendo, ela está dizendo para mim e para você que as nossas armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Para quê? Para demolição de fortaleza. Sabe, amados, os pensamentos que chegam à nossa mente, eles são fortalezas. Muitos pensamentos que, sabe, esse mundo tenebroso, eles tentam inculcar em nossa mente coisas, sofismas, paradigmas que tentam, sabe, se encaixar em nossa mente, fazer morada, achar um lugar ali que eles, sabe, se torna uma convicção muito difícil de ser tirada. Eu me lembro quando eu me converti, todas as vezes que eu tinha uma exposição à palavra, algo bem estranho acontecia comigo. Eu tinha uma dificuldade às vezes de assimilar as coisas que estavam chegando. Por quê? Eu estava com a minha mente cheia de coisas velhas, de coisas que não eram segundo a vontade de Deus. E qual era a dificuldade? Eu derrubar, eu tirar ou lançar fora esses pensamentos antigos, essa velha mentalidade, e dar lugar a uma nova mentalidade baseada na palavra de Deus. Eu sei que muita gente costuma usar uma frase que diz assim: lavagem cerebral. Mas é mais ou menos isso mesmo, de fato, que deve acontecer em nossa mente. Porque lavar, quando nós usarmos o termo lavar, é geralmente para tirar a sujeira, não é isso?
Então significa que a nossa mente, a minha mente, ela estava cheia de muitas coisas que não prestavam. Mas uma vez que eu comecei a dar lugar e aceitar a palavra de Deus na minha vida, eu comecei a dar lugar a novos pensamentos, eu comecei a mudar a minha forma de pensar, eu comecei a mudar a minha forma de enxergar as coisas, eu comecei a mudar a minha forma de falar. Eu falava muita incredulidade, agora eu comecei a confessar fé. Eu falava muitas coisas que não estavam de acordo com a palavra de Deus, eu comecei a alinhar e dar crédito à palavra de Deus. E veja aqui o que 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 fala para nós: pois as nossas armas, as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosos em Deus para demolição de fortalezas, derrubando raciocínios ou todo pensamento, todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. Eu não sei o que tem se levantado contra o conhecimento de Deus na sua vida. Sabe, muitas vezes nós temos orientado as pessoas acerca da palavra, acerca do conhecimento de Deus, mas muitos pensamentos que eles construíram dentro de você, muitas fortalezas têm dificultado de que a palavra de Deus se torne uma verdade na sua vida. E isso está baseado nada mais, nada menos do que a velha forma que você tinha de pensar, a velha forma que você tinha, sabe, de receber os pensamentos que chegavam até você. Eu volto a dizer novamente, você não pode impedir dos pensamentos chegar até você, mas você pode determinar quanto tempo ele pode ficar. Se chega um pensamento de incredulidade, você tem uma arma poderosa em Deus para combater a incredulidade. Se chega uma ameaça à sua vida, você tem uma arma poderosa em Cristo Jesus, em Deus, para combater essa ameaça que chega até você. Veja, mas nós temos armas poderosas em nossa mão, que baseado naquilo que nós pensamos, nós passamos a crer, nós passamos a falar e nós passamos a agir conforme isso chegava. Eu me lembro ainda disso, que muitas vezes eu chegava em casa e eu compartilhava com a minha esposa. Eu dizia: filha, a minha cabeça está para explodir. Eu lembro que eu chamava isso de um processador cansado, né? Um computador, quando ele não tem um bom processador, quando você coloca ele para operar muitas coisas, ele trava. E chegava momentos que travava a minha mente, era muita informação nova que chegava e muita coisa velha sem querer sair. Mas graças a Deus que eu dei continuidade, eu decidi lançar fora tudo aquela sujeira, toda aquela coisa que não prestava, todo aquele lixo de informações que estava acumulado em minha mente, para dar lugar agora a um pensamento baseado no conhecimento de Deus, como aqui está dizendo. E aí eu decidi levar cativo todo o meu pensamento à obediência de Cristo, e isso tem sido transformador na minha vida. E eu creio que isso também vai ser transformador na sua vida, se assim você decidir a caminhar, se assim você decidir fazer. Então, eu quero compartilhar mais uma passagem com você, aí mesmo no capítulo 10, verso 7, de 2 Coríntios, diz assim: olhais para as coisas segundo a aparência. Aí o apóstolo Paulo diz: se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez. Diga: pense outra vez. Isto consigo, que se assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Como devemos pensar? Pensar da forma correta, como Deus quer que nós venhamos a pensar. Em que eu devo pensar? A palavra do Senhor nos instrui que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, nas coisas lá de cima. Ok? Colossenses capítulo 3, verso 1 diz assim: se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então, no que nós devemos pensar? O apóstolo Paulo também está nos instruindo a nós a pensar nas coisas que são lá de cima e não nas que são daqui da terra, não nas coisas terrestres.
Veja, amados, eu quero deixar isso claro para você, que você não venha a fazer confusão, que você não deve considerar esse mundo aqui, mas do que deve ocupar a sua mente, os seus pensamentos, são com as coisas que são lá do alto, com as coisas lá de cima. Em Filipenses capítulo 4, verso 6, para que nós venhamos encerrar essa mensagem nessa noite, diz assim, não andeis ansiosos por coisa algumas, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, olha que maravilhoso isso aqui, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Verso 8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha o que a palavra diz, no que nós devemos pensar. Sabe, meu querido, nós devemos ter um cuidado e uma atenção para essas coisas. Não saia mais por aí dizendo: eu penso o que eu quero, eu falo o que eu quero e eu faço o que eu quero. Não, amados, uma vez que você entregou a sua vida para Jesus, a sua vida pertence a Ele, a nossa vida agora é dele, e os seus pensamentos não são deles também. Nós devemos estar alinhando o nosso pensamento com os pensamentos dele. Sabe, meus queridos, ele não faz com que você só pense o pensamento dele de uma forma automática. Por quê? Porque Deus nunca vai interferir no nosso livre-arbítrio, mas que nós venhamos a entender essas coisas e que nós venhamos a decidir, a pensar os pensamentos de Deus. Eu quero viver pensando os pensamentos de Deus, eu quero viver sonhando os sonhos de Deus, porque eu sei, amados, que os sonhos de Deus, os planos de Deus para a minha vida, eles são poderosos, eles são melhores do que os meus. Vejam que Jeremias capítulo 29, verso 11 diz assim: o Senhor falando, ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então, meu querido, eu prefiro ficar com o que Deus pensa a meu respeito. Eu prefiro trazer a minha mente cativa aos pensamentos de Cristo. Eu prefiro renovar a minha mentalidade, a minha forma de pensar com a palavra de Deus, tirando tudo que não serve, tirando todo o pensamento contrário, pensando nas coisas lá do alto, pensando naquilo que é louvável, pensando naquilo que é honesto, que é bom, que é agradável, porque isso vai construir algo grandioso dentro de mim, e eu vou poder desfrutar cada vez mais de uma vida poderosa em Deus. Então, meus queridos, que você possa guardar essas palavras em seu coração, que você venha a considerar essas instruções da palavra de Deus. Eu quero que você preste atenção que eu não falei algo de mim mesmo, eu falei o que está escrito na palavra. E se você dar crédito à palavra de Deus, a palavra está nos instruindo que nós devemos sim mudar a nossa forma de pensar. E uma vez que você fizer isso, você vai começar a falar diferente, você vai começar a agir diferente, e uma das coisas que vai te agradar, você vai começar a ter resultados diferentes, baseado na vontade de Deus. Então, amados, para mim essa palavra é poderosa, para mim esse assunto é poderoso. Eu gostaria de poder esclarecer mais coisas aqui, mas o tempo é um pouco limitado, mas que você possa receber isso em seu coração. Eu pretendo em breve talvez fazer uma live para que nós possamos estar discutindo, compartilhando mais informações, falando de mais coisas com você acerca desse assunto tão maravilhoso. Mas que você possa ser edificado com a prática da palavra, que você venha desfrutar de coisas poderosas em Deus. E eu oro para que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e os seus pensamentos. Não se apoie nos seus próprios entendimentos. Confia no Senhor, porque Ele é poderoso para fazer abundantemente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Sejam todos edificados com essa palavra, em nome de Jesus. Amém.